Oi, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos a mais um episódio de nossos podcasts sobre crimes reais todas as sextas-feiras. E no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o desaparecimento do menino Leandro e as bruxas de Guaratuba. Então, esse caso se passa lá no estado do Paraná, na cidade de Guaratuba, na década de 90. E nessa cidade já estavam acontecendo os diversos relatos de desaparecimento de crianças, e todas elas com características muito parecidas e traços muito europeus. Ou seja, pele clara, loiros, olhos claros, elas eram pequenas, novas. Então, é óbvio que na época já foi cogitado a possibilidade da existência de um grupo raptando essas crianças, seja para venda de órgãos ou comércio de crianças para outros países. E esse é um tipo de crime que continua acontecendo ainda muito hoje em dia, mas é bom lembrar que naquela época era muito mais fácil para se sumir com uma pessoa do que hoje em dia. Porque com a internet é muito mais fácil de buscar informações, ter acesso a câmeras de segurança e etc. Ou seja, o caso Evandro não foi um caso isolado da época, já que diversas dessas crianças nunca foram encontradas. E assim, diversas crianças estavam sumindo nessa época, e entre essas crianças haviam duas em específico que precisamos falar aqui. Uma delas é Evandro Ramos Caetano e a outra é Leandro Bossi. E falando um pouco aqui sobre o Leandro, é que a gente vai começar. Leandro tinha 7 anos quando desapareceu durante um show que acontecia no dia 15 de fevereiro de 1992. A história dele é cheia de mistérios também, e por isso vai ter um vídeo separado falando sobre ele, mas é importante a gente fazer esse paralelo aqui que o Evandro não foi o único que sumiu por essa época. Então agora vamos aí para o caso do Evandro em si. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos na época que ele desapareceu, no ano de 1992. Ele era loiro, de olhos claros e era um menino muito amado pela família. Ele tinha uma família muito atenciosa, eles eram muito unidos e muito felizes. Ele estudava à tarde no Colégio Municipal Olga da Silveira, que ficava muito próximo à sua residência. Era coisa assim, o colégio ficava na esquina da casa dele. Era uns 100 metros de distância, era bem pertinho. E ele era filho de Maria e Ademir Caetano, e a mãe do Evandro trabalhava na secretaria da escola que ele estudava, o que fazia com que Evandro ficasse a manhã e a tarde na escola, indo para casa para almoçar e retornando para as aulas à tarde. E o pai de Evandro era servidor público também e trabalhava na prefeitura direto com o prefeito. Bom, mas quando foi no dia 6 de abril de 92, estava chovendo demais e a Maria resolveu deixar o Evandro em casa. Ela não viu nenhum problema, já que a escola ficava praticamente na esquina de casa, e ela também já tinha deixado o café dele pronto, então não viu problemas em ir trabalhar e ele ficar dormindo em casa. Então o Evandro acordou, tomou café normalmente e foi em direção à escola, mas chegando lá, ele se lembra que esqueceu seu brinquedo preferido em casa e ele queria muito levar esse brinquedo para mostrar para os coleguinhas naquele dia. Então a mãe dele autoriza que ele retorne, busque o brinquedo rapidinho e depois volte para a escola. Mas ela começou a se distrair ali com suas funções e voltou para o seu trabalho normalmente. Mas ela percebeu que o Evandro não apareceu na hora habitual de estudar e nem na hora de sair. Então, ela imaginou que tivesse acontecido alguma coisa, que ele tivesse começado a brincar, perdido a noção do tempo e esquecido de voltar para a escola. Ela foi em direção à sua residência, mas ela teve uma surpresa muito negativa, porque assim que ela abriu a porta, o brinquedo que o Evandro supostamente ia buscar ainda estava dentro de casa, em cima do sofá. E foi nesse momento que ela já teve a certeza que algo muito ruim tinha acontecido com seu filho. Ela começou a ficar desesperada e começou a procurar o menino por todos os lugares do bairro. Perguntar para os vizinhos, perguntar para quem estava passando ali na rua, mas nenhum deles tinha visto o menino. E como era mais uma situação de desaparecimento de crianças em uma cidade pequena, e ambos eram funcionários públicos, logo até o próprio prefeito da cidade ficou sabendo. O prefeito, chamado Aldo Abage, manda investigarem o caso e uma divisão da polícia especializada em sequestros, denominada de Grupo Tigre, foi mandada para investigar o caso. Era uma equipe muito bem vista, já que sempre tinham sucesso em suas outras operações. Mas é bom ressaltar aqui que eles trabalhavam com sequestros e não com raptos, qual era o caso do Evandro. Porque qual é a diferença entre sequestro e rapto? Sequestro, obrigatoriamente, algumas horas depois, algum dia depois, os sequestradores entram em contato para pedir alguma coisa em troca do raptado,
Mas não foi o que aconteceu aqui. Ninguém entrou em contato para pedir alguma coisa em troca do Evandro. E bom, nos primeiros dias as buscas não surtiram efeito e não houve nenhum contato com nenhum suspeito. Houve também a ajuda de alguns guias espirituais, especialmente pais de santo, que tentavam localizar o menino, mas nada adiantava. Inclusive, muitos charlatões tentavam se aproveitar dessa situação, pedindo dinheiro para as famílias de várias crianças desaparecidas para tentar identificar a localização das crianças. Vários jornalistas chegam na cidade para cobrir o desaparecimento tanto do Evandro quanto das outras crianças, mas os jornalistas estariam sendo impedidos pelo assessor da prefeitura, Paulo Brasil, de divulgar mais o caso, especialmente o caso do Evandro, já que na época a cidade, é uma cidade pequena, uma cidade litorânea, eles têm muitas praias, eles estavam numa temporada de show e festivais. E essas notícias manchariam demais o nome da cidade e afastaria ainda mais os turistas que sempre apareciam por ser uma cidade com muitas praias. E é dito que a filha do prefeito, chamada de Beatriz Abage, ela é uma das principais responsáveis por essa censura da mídia, porque ela estava muito preocupada com essa imagem da cidade com todos esses desaparecimentos. Mas alguns dias depois, ali pro dia 11 de abril, no matagal perto da casa do menino Evandro, um bando de urubus começou a chamar a atenção da população. Por quê? Eles estavam sobrevoando no mesmo local e em grande número. E foi aí que algumas pessoas resolveram investigar ali o que estava interessando tanto a esses animais. A primeira pessoa que resolveu investigar e chegou lá a tempo foi um lenhador, que ele chegou no local e encontrou um corpo de uma criança em certo grau de decomposição. Estava escalpelado, as mãos e parte dos pés foram retirados, estava sem os olhos e assim como sem alguns órgãos internos. A polícia foi chamada na mesma hora na cena e na cena do crime, a polícia encontra chaves de uma casa, o calção branco de uma criança, então automaticamente eles ligam os pontos para o garoto Evandro porque era muito perto da casa dele. A família então aparece para tentar fazer ali um reconhecimento do corpo, mas é muito complicado porque, inclusive os policiais avisam isso, que vai ser muito complicado de identificar porque o corpo já está em um estado avançado de decomposição. E é aí que um homem chamado Diógenes Caetano dos Santos Filho entra na cena, que ele é ex-policial civil e investigador da polícia. Ele se identifica como o primo do menino Evandro e aparece para fazer o reconhecimento do corpo. Ele disse que foi muito difícil de ver, o corpo, mas quando ele se acostumou com a cena e quando ele observou com bastante atenção, as coisas ao redor da cena realmente pertenciam ao menino Evandro. O pai do menino Evandro também reconheceu o corpo do filho e diz à mãe que foi por uma marca nas costas que confirmou ser o seu filho, porque o cadáver tinha uma marca nas costas e o menino também tinha essa marquinha nas costas. Mas os policiais que estavam investigando não ficaram muito convencidos, porque a criança parecia grande demais para ser o Evandro e estava num estado muito avançado de decomposição. E sem contar a posição estratégica que as chaves e os pertences do garoto foram achados, quase grudados ao corpo, sabe? Como se tivessem sido colocados calmamente ali de propósito. Então a polícia na mesma hora pede exames de DNA. Eles pedem 3 exames de DNA. O primeiro e o segundo deram inconclusivos, o que é extremamente normal nos anos 90, acontece em vários casos, porque o exame de DNA ainda estava engatinhando nessa época. O terceiro exame foi utilizado um dos dentes de dente do Evandro que a mãe guardava em um colar com material para comparar com o outro material do corpo. Mas essa retirada dos materiais para o exame de DNA foi muito mal feita porque não foi registrado exatamente o que foi levado para análise. Então foi é uma investigação bem amadora nesse sentido. O Diógenes, aquele primo do Evandro, ele vira porta-voz da família e começa a levantar várias suspeitas contra pessoas diferentes. Porque a família estava achando que a equipe Tigre não estava sendo eficaz na sua investigação. Então, eles mesmos começaram a levantar aí suposições e pistas. Por quê? Os dias iam passando e a equipe Tigre não apresentava nenhuma novidade sobre o caso. Um dos suspeitos levantados por Diógenes foi um pai de santo chamado Osvaldo Marceneiro, que junto com outras pessoas havia se apresentado à família dias antes e prometeu ajudar a encontrar o garoto. E esse pai de santo, quando ele apareceu antes para a família, ele disse estar incorporado com uma entidade e ele apontou para uma área do matagal e disse sentir uma energia ruim naquele local.
o corpo do menino Evandro realmente foi encontrado naquele mesmo matagal alguns dias depois, no mesmo lugar que ele tinha apontado. A família até pediu para que a polícia e a equipe Tigre investigasse esse pai de santo, já que ele sabia exatamente onde estava o corpo e a cena do crime parecia muito com outras cenas de casos envolvendo magia negra. Então eles acharam que talvez esse pai de santo poderia estar envolvido com alguma coisa do tipo. Mas assim, quando esse pai de santo havia ido na casa da família do Evandro, ele estava acompanhado de várias pessoas. E uma dessas pessoas era Beatriz Abage, filha do prefeito. E a suspeita da família ficou ainda maior quando a esposa do prefeito, Celina Abage, impediu a realização de manifestações pedindo maior segurança na cidade em nome do menino Evandro. Porque ela disse assim, ela não quis dar entrevistas falando sobre isso, perguntaram para ela por que ela não queria deixar as manifestações acontecerem, mas pelo que falam é porque ninguém da família Abage queria que a cidade assim ficasse com uma fama ruim, sabe? Porque tinha muita gente desaparecida e os casos não estavam saindo do lugar. E assim, enquanto Diógenes investigava sozinho, ele sempre levava as informações que ele conseguia para os policiais da equipe Tigre. Só que, de acordo com os mesmos, a família mais atrapalhava do que ajudava. Então eles começaram a ignorar todas as informações trazidas pelo Diógenes. E ele começou a ficar muito irritado. Então ele resolveu passar essas informações, ao invés de passar para a polícia civil, que era da equipe Tigre, ele resolveu passar para a polícia militar, mais especificamente para o grupo Águia. E assim, para piorar ainda mais a situação da investigação desse caso, o grupo Tigre foi acusado de estar fazendo vista grossa e de ignorar diversas pistas e depoimentos, porque eles estavam muito ligados ali à família do prefeito e a políticos da cidade no geral. Então, assim, às vezes chegava alguém acusando alguém da família Abage e eles não queriam ouvir, porque eles estavam muito ligados ali com a família, tanto que foi a família que chamou eles para investigar esse caso. Então, só pra gente ter aqui agora uma noção, a equipe Tigre estava investigando o caso há cerca de 3 meses sem nenhuma resolução. Mas assim que o caso foi passado para a equipe Águia, em menos de 10 dias, a equipe Águia trouxe à família uma lista de suspeitos, nomes e uma lista completa de onde e como tudo aconteceu. Só que toda a investigação feita pela equipe Águia foi feita sem a cobertura da mídia. Então, quando eles ficaram sabendo, as pessoas já estavam presas, com confissões gravadas, e assim o caso só foi entregue para a mídia como praticamente concluído. Ao contrário do que normalmente acontece em casos como esse, que já estavam sendo casos bem midiáticos, eles não foram acompanhando passo por passo. Não, o caso foi entregue para a mídia quando ele já estava concluído, e assim, eu vou explicar mais pra frente aqui, isso deixou tudo ainda mais bagunçado. E nessa lista aí de acusados que eles apresentaram, o primeiro acusado foi Oswaldo Marceneiro, que era aquele pai de santo, e o seu amigo também pai de santo, Vicente de Paula. Outro acusado foi um homem chamado Davi dos Santos Soares, e os três confessaram terem matado sim o menino Evandro, a mando da família Abage. Então, os outros acusados, após isso, foram Celina Abage, esposa do prefeito, e Beatriz Abage, filha do prefeito. E de acordo com os homens, as mulheres encomendaram e participaram diretamente de um ritual, que seria um ritual para abrir os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. As confissões foram gravadas e estavam em posse da polícia, mas hoje em dia você consegue encontrar algumas dessas fitas com as confissões na internet, aqui no YouTube mesmo. Futuramente, Beatriz e Celina Abage elas deram diversos depoimentos, falando terem sido torturadas para confessarem, e que, inclusive, foram abusadas sexualmente durante essas sessões aí de confissão. Elas alegam terem confessado falsamente por conta dessas torturas. Então, foi aí, por conta dessas confissões aí que vazaram, que começou o boato de que elas eram as bruxas de Guaratuba. Mas assim, vamos reunir aqui então as provas contra essas mulheres no momento. Eram as confissões dos outros acusados, as chaves da casa do Evandro perto do corpo dele, a bermuda do garoto, que a família disse ser dele sim, e o envolvimento delas com a família. Porém, as provas ficam muito inconclusivas a partir do momento que os 2 dos 3 testes de DNA dão inconclusivos. O terceiro deu cerca de 97% de certeza, mas foi utilizando um método que não seria devidamente aceito hoje em dia. E sem contar que as provas coletadas para os testes não foram relatadas nos processos corretamente. Então não se sabe quais partes do corpo foram utilizadas no momento dos testes.
Isso complica muito, assim, quando você tá falando de um processo sério, como é um processo para descobrir um assassinato, que é nesse caso aí. E as provas na cena do crime pareciam ter sido plantadas, e também existe, assim, a mania preconceituosa da época das pessoas de gostarem de acusar religiões de matrizes africanas, sendo que elas não realizam sacrifícios humanos. Então, assim, os mitos populares influenciaram muito nesse caso, por quê? É, várias pessoas, quando viram que existiam diversos pais de santo tentando entrar em contato com a família, eles já começaram a assumir, tipo assim, várias coisas, a presumir várias coisas, sendo que eles não tinham provas nenhuma e isso prejudicou muito, sim, o trabalho da polícia e de todos os envolvidos. É aquela história, quando não é a mídia, acaba prejudicando alguma coisa, é o preconceito da população que prejudica muito também. Sem contar que dias depois do corpo ser encontrado, foi encontrado um chinelo parecido com o que o Evandro estava usando no dia que ele desapareceu. Só que eles pareciam estar novos. É como se eles tivessem acabado de serem comprados e foram somente tirados da caixa e jogados na cena. Eram iguais ao sapato que o Evandro estava usando, só que eles estavam limpos, novinhos. Alguém comprou aqueles sapatos e colocou ali para alguém olhar para aquilo ali e falar: não, o menino realmente esteve aqui. Mas não eram os mesmos sapatos, eram só iguais, mas não eram os mesmos. E houve também a questão de uma outra ossada encontrada perto daquela região, do qual acharam que fosse do Leandro Bossi, aquele menino que eu falei lá no começo, porém, nem era de um menino, era a ossada de uma menina. Ou seja, parecia que alguém estava tentando plantar essas provas na cidade para que os casos se encerrassem logo. Porque não existe um relato ao certo de quando as mulheres foram presas, quando os homens foram presos, quando as confissões aconteceram, quando elas apareceram, porque assim, ó, nada foi feito de uma forma formal e profissional. Porque a polícia não falou, não, olha só, prendemos no dia tal, Celina e Beatriz Abage, elas vão ser acusadas por tais crimes, elas estão confessando no momento, vamos tentar gravar uma confissão. Não existiu isso. Eles apareceram do nada para a mídia e falaram: temos as confissões, entregaram as confissões e acabou. Não houve nada relatado profissionalmente. E assim, a população não buscou esclarecer essas questões, porque eles só queriam que alguém fosse responsabilizado pelo sumiço de tantas crianças, eles só queriam as cabeças dos indivíduos. Então, assim, eles marcam um julgamento e elas permanecem presas de 1992 até 1996. Só que em 1995, o ex-prefeito Aldo acaba ficando muito doente e fica internado. E elas conseguem ser liberadas para se despedirem do pai e do marido, que já tá bem doente. E assim, antes dele morrer, elas fingem já terem sido absolvidas para darem ali aquela paz de espírito para ele. E após a morte dele, no mesmo dia, elas voltam para cadeia e permanecem, no caso aí, até 96. E então, até de 96 até 1998, que é quando seria o julgamento delas oficialmente, elas ficam em liberdade. E um homem chamado Neves foi acusado de ser o torturador-chefe que participava ali das sessões de tortura durante as confissões. Ou seja, o homem responsável por realizar as torturas para conseguir as confissões que só apareceram ali misteriosamente, né? Se as pessoas costumam dizer que o julgamento da Elise Matsunaga, aquela falada do nosso último episódio aí do nosso podcast, foi longo por ter durado 7 dias, é porque ainda não conhecem esse caso aqui. Esse julgamento durou 34 dias. Eu falei no último episódio, é um dos maiores, assim, julgamentos que já teve no Brasil. Bom, para aquele caso ali foi. Mas agora para esse aqui, 34 dias é muita coisa. Só que depois de 34 dias de julgamento, Celina e Beatriz Abage são absolvidas. Em 2004, porém, o Oswaldo e o Vicente de Paula são condenados a 20 anos de cadeia por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. E eles acabam sendo condenados pelas mesmas provas que absolveram Celina e Beatriz, o que não faz o menor sentido. Então, esse conflito fez com que aquele julgamento em 1998, onde as duas tinham sido inocentadas, fosse anulado. E é bom lembrar que nenhum desses dois homens tinham advogados pagos, ao contrário da família Abage, que tinha muito dinheiro para se defender. E nesse meio tempo, a Beatriz Abage, ela grava várias outras entrevistas falando das torturas que ela sofreu para serem arrancadas as confissões. E assim,
Aquele homem que já havia sido acusado antes, o Neves, ele acaba sendo preso por tráfico internacional de armas, formação de quadrilha e tortura. Ou seja, foi confirmado que ele era sim um torturador. E em 2018, ele foi morto a tiros enquanto saía de uma de suas propriedades. Mas esse crime ainda está em aberto, ainda está sendo investigado quem fez e como fez. Portanto, o que a gente precisa saber é que elas acusaram Neves de ser o torturador-chefe e ele realmente foi acusado de ser um torturador e foi morto. E assim, é decidido então que em 2011 haverá outro julgamento para a família Abage. Mas no fim também é decidido que a Celine Abage não vai participar do julgamento porque ela já está com mais de 70 anos. E a justiça decidiu que ela já tem uma idade suficiente para receber como se fosse uma absolvição, como se fosse um perdão por conta da sua idade, porque, teoricamente, caso ela tivesse sido julgada em 98, ela já teria pago toda a sua pena. Ela já está com quase 80 anos de idade, então não tem por que ela passar o resto da sua vida na cadeia caso ela vir a ser acusada. E assim, a Beatriz, ela passou um bom tempo em liberdade, né? Porque de 98 até 2011 é um bom tempo em liberdade. Ela fez faculdade de Direito e ela estava, assim, segura que tudo daria certo para ela. Só que quando chegou no dia do julgamento, ela foi acusada a 21 anos de prisão. E assim, ela ficou extremamente revoltada. Ela fez diversos apelos para a mídia, para vários advogados diferentes. Só que em 2016 não teve mais o que fazer e ela foi forçada a cumprir pena. A Justiça do Paraná decidiu que ela seria obrigada agora a cumprir pena. De 2011 até 2016, ela ficou fazendo essas apelações aí em liberdade e ela inclusive teve um filho nesse meio tempo. Só que por conta de uma lei presidencial chamada Lei do Induto, que é uma lei assim gigante. Assim, é uma lei gigante mesmo, mas que resumidamente ela fala que mulheres que pegam penas altas demais com filhos menores de idade, com filhos que ainda precisem muito do cuidado da mãe, elas podem cumprir, dependendo do caso, as suas penas em liberdade. E hoje em dia a Beatriz responde por todos os seus crimes em liberdade. Até hoje em dia as pessoas levantam diversos questionamentos em relação a esse caso, porque estava existindo ali todo um jogo político de poder envolvendo a morte dessa criança e de todas as outras, e as provas não são concretas. E assim, outra parte muito interessante é o caso que Diógenes, aquele primo do Evandro, foi o responsável por guiar a polícia em direção às pistas e às conclusões. Porém, de acordo com o próprio delegado do caso, o Diógenes achava que a razão da separação dos seus pais quando ele ainda era adolescente foi um caso que o pai dele, que também já foi o ex-prefeito da cidade, teria tido com a Celina Abage. E assim, quando a polícia ligou esses pontos, sabe, do fato que o Diógenes tinha alguma coisa contra a família Abage, ele estava insistindo tanto nelas, já era tarde demais e o caso já tinha dado como encerrado. Mas assim, o Diógenes tinha sim coisas pessoais envolvendo nessa investigação que ele estava fazendo. E sem contar que as duas investigações, a da equipe Águia e a da equipe Tigre, elas estavam acontecendo em momentos separados e sem comunicação uma com a outra. Ou seja, uma coisa que uma equipe descobria não passava essa informação para outra equipe. E cada uma delas ficava com informações, sabe, pela metade e separada. Depoimentos pela metade, isso não faz o menor sentido em uma investigação séria. Nem era para estar tendo duas equipes de duas polícias diferentes, mas enfim. Assim, sem contar que as acusações em cima do Oswaldo foram feitas com o fato dele ter visto, supostamente, onde o corpo estava. Mas assim, muitos outros videntes já tinham ido na casa da família do Evandro e apontado para o mesmo lugar, alguns com detalhes ainda maiores. Tiveram pessoas que realmente descreveram: ah, não, eu tenho certeza que tem um corpo naquele lugar, ou alguma coisa assim. Só que somente o Oswaldo foi investigado, deixando ali, levando a entender que havia algum envolvimento pessoal, alguma coisa pessoal contra esse pai de santo. E é bom lembrar que ele era novo na cidade, então ele não tinha muitos contatos, ele não conhecia muita gente. E ele era ali amigo pessoal da família Bage, ele trabalhava para a família Bage. Ou seja, caso o Diógenes quisesse acusar a família Bage por algum motivo, realmente o Oswaldo era a opção mais fácil para levar junto. E assim, as confissões tinham erros, pausas, o que não faz o menor sentido numa confissão. Quando você tá gravando, você não pausa. Porque, sabe, tinha diversas torturas no meio.
E parecia realmente que eles estavam lendo um roteiro que tinha sido entregue para eles, porque tinha pausas e daí a confissão voltava alguns momentos mais para frente. Eles estavam falando bem roboticamente, então assim é muito complicado de acreditar nessas confissões que surgiram do nada. É um caso muito complicado, cheio de pontas soltas que não são a história oficial. Mas assim, eu não vou trazer muitas teorias aqui, porque eu tô somente passando a história oficial, eu não acho interessante trazer teorias da conspiração quando a gente tá falando sobre um caso real do desaparecimento e do assassinato de uma criança, porque mesmo que aquele não seja o corpo, sabe, vamos supor, aquele não é o corpo do Evandro, aquilo lá ainda assim foi uma criança que foi morta de um jeito muito cruel, então assim, é muito triste pensar que muitas dessas crianças a gente nunca vai saber o que foi que aconteceu com elas, a gente talvez nunca saiba o que foi que realmente aconteceu com o menino Evandro. Assim, as teorias apontam para diversos acusados, para várias pistas diferentes, então eu recomendo que, se você tiver interesse nessas teorias, procure outras fontes sobre esse mesmo caso, porque eu não vou falar sobre teorias da conspiração aqui. Esse não é o intuito desse meu quadro, que é para falar realmente somente sobre a história oficial. A história oficial é essa que você acaba de ouvir e fica aí a seu cargo se você acredita realmente que a Beatriz e a Celine Abage sejam as responsáveis aí junto com a ajuda dos outros homens. E fica aí por você se elas podem ser sim aí consideradas as bruxas dessa cidade ou se alguma coisa foi armada para cima delas. Mas o fato é que as pessoas ficaram tão interessadas nesse caso, em queimar as bruxas, fazer essa caça às bruxas, que se esqueceram de quem realmente importava. Evandro. Evandro é quem importava. No fundo, eu sinto que a gente nunca vai ter a certeza do que aconteceu com essa criança e nem com todas as outras dezenas de crianças desaparecidas e que, hoje em dia, elas podem estar vivendo em outros países, com outras famílias e com outras identidades, porque esse tipo de coisa é muito comum de acontecer. E é muito triste que ainda aconteça e que ninguém dê a devida atenção para esses casos. Mas eu sou a Stephanie, obrigada por ter assistido a mais um episódio do nosso podcast. E até sexta-feira que vem com um novo episódio e um novo caso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e até o próximo. Tchau, tchau!